E saiu depois de meses, talvez até anos de espera e muita especulação. Finalmente temos em mãos o documento que, sabe, o mundo dos concursos estava tratando quase como lenda. O edital do concurso da Câmara dos Deputados para 2026. E ele não chega silencioso, né? Chega fazendo barulho. Muito barulho. Porque assim, não é um concurso qualquer. Definitivamente não. Atuar na Câmara dos Deputados é estar literalmente na casa onde as leis do país nascem. É o epicentro do poder legislativo. Exato. Por isso a carreira ali dentro exige um nível de preparo, de responsabilidade que pouquíssimos cargos públicos demandam. O concurso é, na verdade, o primeiro reflexo disso. É a porta de entrada para uma elite do funcionalismo. E a primeira coisa que salta aos olhos nesse edital, aquilo que faz todo mundo parar o que está fazendo, são os salários. A gente está falando de remunerações iniciais que passam tranquilamente dos R$30 mil. Passam mesmo. É o tipo de número que justifica todo esse hype. Sim, mas é importante a gente entender o que esse número significa. Um salário desse patamar não é só um atrativo, é uma declaração de intenções da instituição. Como assim? Ele sinaliza o calibre do profissional que eles buscam e o nível de complexidade e cobrança que virá com o cargo. O dinheiro, nesse caso, é consequência da responsabilidade. Perfeito. Por isso, a nossa missão hoje é ir além dos números. Vamos mergulhar fundo nesse edital, decifrar os pontos-chave, sabe? Entender as entrelinhas e, principalmente, traçar o perfil do desafio que está colocado. Exato. Para quem sonha com uma dessas vagas, vamos analisar o que é preciso não só saber, mas ser para chegar lá. Ok, vamos começar pelo cartão de visitas do concurso, então. Aquilo que atrai todos os olhares, os cargos e as remunerações. É aqui que a gente começa a ter uma dimensão real da oportunidade. Vamos lá. Vamos aos dados concretos do documento oficial. Neste edital, temos 2 grandes cargos. O primeiro, que é o topo da pirâmide, é o de analista legislativo, com a especialidade em processo legislativo e gestão. Certo. E o salário? Para este cargo, a remuneração inicial é de R$ 30.853,99. R$ 30.853,99. É um valor que coloca a carreira entre as mais bem pagas do serviço público desde o primeiro dia de trabalho. E a oferta de vagas acompanha essa grandeza? Acompanha. São 35 vagas para nomeação imediata e mais 35 para formação de um cadastro de reserva. Entendi. E o outro cargo? O segundo é o de técnico legislativo, na especialidade de assistente legislativo e administrativo. O salário inicial também é impressionante. R$ 21.008,19. Que, vamos ser sinceros, para um cargo de técnico, é uma remuneração que supera de muito cargo de nível superior por aí. Com certeza. E a quantidade de vagas é a mesma, 35 imediatas e 35 de cadastro. Exatamente o mesmo padrão. Mas aqui tem um detalhe que é talvez a informação mais importante para quem está começando a ler o edital agora. Qual? Apesar da nomenclatura técnico, ambos os cargos exigem formação de nível superior. Não há vagas de nível médio nesse concurso. Ah, esse ponto é fundamental. A palavra técnico pode criar uma confusão, né? Total. Mas a régua aqui é alta desde o pré-requisito. Ou seja, para qualquer uma das 140 oportunidades totais, somando imediatas e cadastro, a exigência mínima é um diploma de graduação. Exato. A disputa já começa em altíssimo nível. E isso molda todo o perfil da concorrência, né? Estamos falando de pessoas com graduação, muitas vezes com pós-mestrado, que já atuam em outras esferas ou na iniciativa privada e veem na Câmara o ápice da carreira, certo? Então, para quem nos ouve e se encaixa nesse perfil, o próximo ponto é crítico, porque define o ritmo do jogo, o cronograma. Se a oportunidade é gigante, a janela de tempo é minúscula. É mais do que minúscula, ela é estratégica. O cronograma curto funciona como um primeiro filtro. Um filtro. Sim. O período de inscrições abre no dia 5 de janeiro e se encerra já no dia 26 de janeiro. São só 21 dias. Menos de um mês. E para quem precisa pedir isenção da taxa de inscrição, a janela é ainda mais apertada, não é? Muito mais. O pedido de isenção só pode ser feito entre os dias 5 e 12 de janeiro, apenas uma semana. Nossa. Depois, a data final para pagar a taxa é 28 de janeiro
E a data que todos precisam marcar com um círculo vermelho gigante no calendário é a da prova, 8 de março. Peraí, vamos processar isso. Inscrições acabam no fim de janeiro, a prova é no começo de março. Uhum. Isso dá pouco mais de um mês entre uma coisa e outra. Não existe espaço para começar a se preparar agora. Quem não vinha estudando pesado já está muito atrás. Exatamente. O cronograma favorece quem já estava em ritmo de maratona. Essa reta final é uma corrida de velocidade. A mensagem que o edital passa é: queremos os mais preparados, e os mais preparados já estão prontos. Isso nos leva direto para o coração do desafio, a estrutura da avaliação. Como a Sebrasp, que é a banca, desenhou essa prova para selecionar esses profissionais? O fascinante aqui é o design do dia da prova. É uma verdadeira prova de resistência, desenhada para testar os candidatos ao limite. Tudo num único e longo domingo. Tudo no mesmo dia? A avaliação foi dividida em 2 etapas, ambas no dia 8 de março. Um dia inteiro dedicado ao concurso, então. Como funciona essa divisão? Pela manhã, os candidatos encaram a prova objetiva com 5 horas de duração. 5 horas. É uma prova longa, densa. Depois de uma pausa para almoço que mal dá tempo de respirar, eles voltam à tarde para a prova discursiva com mais 3 horas de duração. 8 horas de prova no total. São 8 horas de avaliação de altíssima intensidade. 8 horas. Isso é brutal. Parece que estão testando a estamina mental e física tanto quanto conhecimento. É comum ver gente quebrando no meio de uma discursiva por puro esgotamento da manhã. É extremamente comum. Muitos candidatos de alto nível, com conhecimento de sobra, são derrubados pelo cansaço. A gestão de energia ao longo do dia é tão importante quanto saber o conteúdo. Entendi. E a prova objetiva, com seu formato peculiar, já começa drenando essa energia. Vamos detalhar essa prova da manhã. O formato é o clássico certo ou errado da Sebrasp, que é um terror psicológico para muitos. É um jogo de estratégia pura. Serão 180 itens para julgar como certo ou errado. O problema é que, tradicionalmente, nesse modelo, uma errada anula uma certa. O que significa que chutaram um risco altíssimo. Exato. A prova não mede só o que você sabe, mas a sua confiança no que sabe. E a pontuação? São 180 pontos no total. Isso, 1 ponto por item. Mas o perigo não está só na pontuação final. A banca criou um sistema de travas para eliminar quem não tem um conhecimento equilibrado. É um sistema de tripla checagem. Como assim tripla checagem? Para não ser eliminado no objetiva, o candidato precisa, simultaneamente, atingir 3 metas. Primeiro, fazer mais de 18 pontos em conhecimentos gerais. Ok. Segundo, fazer mais de 27 pontos em conhecimentos específicos. Certo. E terceiro, a soma de tudo precisa ser maior que 54 pontos. Se você gabaritar a parte específica, mas zerar a geral, por exemplo, tá fora. Entendi. Não adianta ser um gênio numa área e fraco em outra. Eles querem um profissional completo, equilibrado. E depois de sobreviver a essa maratona de 5 horas pela manhã, o candidato ainda tem o desafio da tarde. Exato, a prova discursiva. Ela vale 60 pontos e a nota de corte é 30. Metade da prova. Isso. Ela é composta por 3 partes, todas sobre conhecimentos específicos. São 2 questões discursivas de até 20 linhas cada e o grande desafio, uma peça de natureza técnica de até 50 linhas. Quando o edital fala em peça de natureza técnica, do que a gente está falando na prática? Seria como redigir um parecer, uma nota informativa? Provavelmente. Imagine um cenário hipotético como a tramitação de um projeto de lei controverso. A peça técnica poderia ser a elaboração de um parecer jurídico sobre a constitucionalidade do projeto ou uma nota para um deputado, resumindo os argumentos a favor e contra com embasamento. É um teste da aplicação prática e diária do trabalho legislativo. Perfeito. Isso exige muito mais do que decorar a lei. Exige capacidade de análise, síntese e argumentação técnica sob pressão. Com uma estrutura de prova tão complexa, a preparação não pode ser só teórica. A resolução massiva de questões e provas antigas parece ser o único caminho, né? É o único caminho. Não se aprende a jogar o jogo da Sebrasp só lendo o livro.
É preciso simular a prova à exaustão, cronometrar o tempo, desenvolver uma estratégia para decidir o que deixar em branco. A prática não só aperfeiçoa o conhecimento, ela constrói a confiança e a resistência para o dia da prova. Com um desafio desses, não dá para estudar só na teoria. E falando nisso, para quem nos ouve e está pensando onde eu encontro material para isso, a resposta é simples. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Certo. Já entendemos a dimensão da oportunidade, o cronograma apertado e a brutalidade das provas. Mas ainda faltam alguns detalhes logísticos que podem mudar o jogo para muitos candidatos. Sim, e são detalhes importantes. Já mencionamos a banca, Sebrasp, que por si só já define o alto nível de dificuldade. As taxas de inscrição variam de R$ 100 a R$ 130, dependendo do cargo. Ok. Mas o ponto que realmente se destaca na logística deste concurso é a abrangência dos locais de aplicação. Assim, diferente de muitos concursos de Brasília, que exigem que o candidato vá até a capital, este tem uma abordagem nacional, certo? Exatamente. E essa é uma das grandes notícias do edital. As provas serão aplicadas em todas as 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. Isso muda tudo. Um candidato de altíssimo nível que mora em Manaus ou em Porto Alegre não precisa mais arcar com os custos e o desgaste de uma viagem para Brasília. Isso democratiza o acesso de uma forma tremenda. Sem dúvida, remove uma barreira financeira e logística significativa. A Câmara está efetivamente dizendo: nós queremos os melhores talentos do Brasil. Não importa onde eles estejam. Mas, Contudo, essa democratização tem um efeito colateral, imediato e direto na competitividade. a concorrência aumenta exponencialmente. De forma massiva. Ao facilitar o acesso, a Câmara nacionaliza a disputa. Aquele candidato excelente de um estado mais distante, que talvez não fizesse a prova por causa da logística, agora está no jogo. O que significa que a nota de corte tende a subir. Exato. E a briga por cada uma das 70 vagas imediatas será ainda mais intensa, reunindo a nata dos concurseiros de todo o país. Faz todo sentido. A régua sobe para todo mundo em todos os lugares. Então, se a gente for amarrar tudo o que vimos até aqui, o quadro é claro. É uma oportunidade de carreira única, remuneração de elite, no centro do poder. Mas o preço para chegar lá é um processo seletivo ultra rápido e implacavelmente rigoroso. E aqui vale levantar uma questão importante. Nenhum desses elementos que a gente analisou, o salário altíssimo, o cronograma espremido, a prova de 8 horas, o fator de correção, a peça técnica, está aí por acaso. Não. Tudo isso compõe um filtro deliberadamente projetado para encontrar um perfil muito específico de profissional. E que perfil seria esse na sua leitura? Alguém que não apenas detém o conhecimento técnico, mas que opera bem sob pressão extrema. A decisão de responder ou deixar um item em branco é um teste de gerenciamento de risco. A discursiva após 5 horas de exame é um teste de resiliência. A peça técnica é um teste de aplicabilidade. Eles não estão procurando alguém para aprender o trabalho lá dentro. Não, estão selecionando alguém que já tem as competências comportamentais para performar num ambiente de alta pressão desde o primeiro dia. É uma ótima perspectiva. A prova não é um obstáculo, é uma simulação do ambiente de trabalho. A estrutura do exame é, na verdade, a descrição da vaga em formato de teste. Perfeitamente. As habilidades testadas naquelas 8 horas de domingo são exatamente as que serão exigidas por anos a fio nos corredores e gabinetes da Câmara. É um processo que busca maturidade profissional, não apenas conhecimento acadêmico. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para quem vai encarar essa jornada. Para além de dominar o conteúdo, de saber cada artigo do regimento ou da Constituição, o que a estrutura dessa prova revela sobre o que a Câmara dos Deputados realmente valoriza? Fica a reflexão. No fim das contas, o concurso não está só testando o que você sabe, mas sim como você pensa e age sob pressão. E talvez essa seja a competência mais rara e valiosa de todas.